a questão 5 pede que a gente encontre os pontos críticos dessas funções e depois a gente classifique, certo? Então, aqui no item A, o que a gente vai fazer, certo? A gente precisa obter a derivada parcial de primeira ordem em relação a x, a derivada parcial de primeira ordem em relação a y e depois igualar essas duas expressões a zero e a partir disso encontrar o ponto crítico, certo? Então, é essa a condição necessária para encontrar um ponto crítico no caso de funções de duas variáveis. Então, calculando aqui a derivada parcial em relação a x, a gente vai fazendo a derivada termo a termo. Então, a gente vai ter 2x. A derivada do segundo termo é zero, porque só depende de y. A derivada do terceiro termo é menos 2. E a derivada do último termo é zero, porque é constante. Agora a gente calcula aqui a derivada parcial em relação a y, seguindo a mesma lógica, e vai ser igual a 2y. Então, montando aqui nossa expressão, a gente vai ter que 2x menos 2 é igual a zero, certo? Que é o que a condição pede para a gente. E que 2y é igual a zero. A solução disso aqui é muito simples. Por quê? Da segunda equação, a gente tem que y é igual a zero, certo? E da primeira equação, resolvendo ali rapidinho, a gente vai ter que x é igual a 1. Então, o nosso ponto crítico é o par ordenado x e y igual a 1 e 0, certo? Só que no caso de funções de duas variáveis, o processo de classificação dos pontos, como a gente já tem visto, ele é um pouquinho mais complexo, mas não impossível de ser feito, certo? Então, para isso, a gente vai precisar calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Vou logo deixar todas elencadas aqui. Certo? Para depois montar o que a gente chama de matriz hessiana. Então, a gente vai olhar primeiro para essa função derivada aqui e derivar ela agora novamente em relação a x. Tranquilo de fazer, é 2. A gente continua olhando para essa função que está destacada, que é a função derivada parcial de primeira ordem em relação a x, e vai derivar em relação a y. Não tem y na expressão, então a derivada é zero. Aí agora a gente vai olhar para essa função derivada parcial de primeira ordem em relação a y. Deriva ela novamente em relação a y, então vai dar 2, e em relação a x vai dar 0. Aí qual é o nosso esforço agora? É montar essa matriz aqui. Que é a matriz de derivadas parciais aplicadas no ponto ótimo. O ponto ótimo ele deve ser substituído nas nossas derivadas parciais de segunda ordem. Mas note que todas as nossas funções derivadas parciais de segunda ordem são constantes. Então, independente aqui do ponto, essa é a única matriz hessiana possível. Então, fazendo aqui as devidas associações, a gente vai ter que a matriz hessiana no ponto 1, 0, ela vai ser igual a 2, 0, 0 e 2. Quais são os critérios de classificação? A primeira coisa que eu tenho que olhar é o determinante da matriz H, que no caso de uma matriz 2×2, a gente vai fazer o produto da diagonal secundária, principal, perdão, e observar se ele é positivo. Então, o determinante de H vai ser o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, que vai ser 0. Então, observamos que o determinante de H foi positivo, então a gente vai para o próximo critério de classificação, que é observar esse valor aqui, certo? Que é a derivada parcial de segunda ordem em relação
a x no ponto 1, 0, que vai ser igual a 2. Isso foi maior que 0. Isso aqui caracteriza um ponto de mínimo, certo? Então, obtivemos o ponto com as condições de primeira ordem e com a nossa condição suficiente, a gente pode estar chamando isso aqui de condição suficiente, o hessiano, a gente conseguiu classificar. Aí agora a gente vai fazer esse mesmo esforço para a próxima função do item B. Eu vou escrever aqui a função para facilitar para a gente. Então, no item B, o que a gente tem? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais xy, certo? Então, o esforço agora é o mesmo, tá? A gente vai começar fazendo as derivadas parciais de primeira ordem, olhando termo a termo. Derivada do primeiro termo em relação a x é 2x, em relação ao segundo termo é 0, em relação ao terceiro termo é menos 2, ao quarto termo é 0 e ao último termo é y, certo? Então, já temos essas informações aqui. E agora a gente vai fazer o mesmo esforço olhando para y. Derivada do primeiro termo, 0, do segundo termo, 2y, do terceiro termo, 0, do quarto termo, menos 2, e do último termo, mais x. Como a gente já sabe que vai precisar das derivadas parciais de segunda ordem, vamos logo resolver isso. Então, a gente vai ter aqui, ó, a derivada da derivada parcial em relação a x novamente, vai ser 2, e aí em relação a y vai ser 1. Aqui em relação a y vai ser 2, em relação a x vai ser 1, e lembrando que a gente sempre tem que observar isso aqui, derivadas parciais mistas têm que ser iguais. Então, todas as informações que a gente precisa já estão por aqui, a gente só não tem o ponto crítico ainda. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai montar esse sistema aqui. Por que um sistema? Porque tem que ser resolvido simultaneamente. É essa a lógica. Então, 2x menos 2 mais y igual a 0. 2y menos 2 mais x igual a 0, certo? Aí você pode reescrever como você preferir. Por exemplo, a gente poderia optar por escrever 2x mais y igual a 2, que é o formato tradicional que a gente escreve o sistema, né? E 2y mais x igual a 2. Como é que você resolve isso aqui? Do jeito que você quiser. Por substituição, por soma. Quando você resolver isso aqui, você vai obter um ponto crítico dois terços, certo? Então, peguem esse sistema, resolvam da forma que vocês preferirem e chequem o ponto crítico. Aí agora, como eu já tenho as informações para montar a matriz hessiana, e eu já conheço a estrutura, eu só vou montar ela aqui. Então vai ser 2, 1, 1, 2. Como é tudo constante, né? Independente do ponto que eu tivesse aqui, essa era a única matriz possível para ser construída. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu tenho que observar? Determinante de H, que no nosso caso é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E para eu classificar um ponto como máximo ou mínimo, esse valor tem que ser maior que 0, certo? Se eu obtiver um determinante da matriz hessiana menor que 0, aí eu vou ter um ponto de cela, tá? E agora a gente vai observar
o valor de fxx aqui, né, o índice x, que é indicando a derivada parcial de segunda ordem em relação a x, que foi igual a 2, certo? Que é maior que zero, que é a mesma condição anterior. Então, o nosso ponto crítico x, y, igual 2/3, 2/3, é um ponto de mínimo, certo? Isso aqui são as condições. Se essa derivada aqui fosse negativa, aí a gente teria um ponto de máximo, ok?